começando para mais uma edição nesta terça-feira, dia 25 de maio de 2021. 2021, minha gente, 25 de maio significa dizer que daqui a pouquinho, virando a semana, estamos em junho, mês 6. Te liga, porque a velocidade do tempo é implacável. É uma coisa fantástica o que acontece com essa velocidade, né, meu gente? Então, quem não está aproveitando, não está se comportando, está errado. Tem que aproveitar e fazer tudo direitinho. Por exemplo, Covid-19, tem que respeitar aí as regras gerais aí dos protocolos, né, dos infectologistas, das autoridades, dos decretos, porque senão a coisa tá dando uma queimada aí. Então o pessoal tem que se comportar, porque senão vai haver um retrocesso, minha gente, e ninguém quer isso aí. Nós estamos aqui em Porto Alegre vivendo um tempo novo, né? Tem regiões no interior do estado aí que já estão retrocedendo, o pessoal não se comporta, é uma nova cepa, então tem uma série de, né, situações aí que nos incomodam demais e nos preocupam. Faça a sua parte. É o álcool em gel, é a máscara, né, é a aglomeração, tudo isso aí, evita tudo para não dar chabu, porque se der vai ser muito ruim. E quem contrai a Covid-19, a gente padece, é ruim, não brinca com a sorte. E quem não tem uma condição melhor, às vezes nem volta do hospital, hein? É ruim, é bem complicado. Então te liga, tá? Vamos adiante dizendo que nós estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o grande Banco do Sul, e também de Grupo Zafre, 86 anos, ok? Nós vamos passar agora rapidamente pelo esporte, pelo futebol, dizendo que Douglas Costa já é atleta do Grêmio Porto-Alegrense. É uma referência mundial. Nasceu aqui no Grêmio, né? Foi projetado no Grêmio, depois foi embora para a Europa, ficou lá 10, 12 anos, fez um patrimônio invejável, grande atleta, atuando em grandes clubes europeus, enfim, e agora está de volta ao Grêmio, que é um desejo seu, particularmente independente do Grêmio, do clube, do torcedor gremista, da direção do Grêmio, era um desejo do atleta voltar para a sua terra. E, inclusive, agora vai contrair um matrimônio, vai ficar uma semana de férias, né? Sua noiva é carioca. Então, mais do que justo que o Douglas Costa tenha um recreio para sua lua de mel e depois, então, volte às atividades em campo, né? Vestiário do Grêmio Porto-Alegrense. Maravilha. Eu acho que o Grêmio vai formar uma equipe aí para disputar títulos Sul-Americana, que ele vai ser, né, vai ter condições, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Então, com Ferreirinha, Douglas Costa, jogos aqui, minha gente, é brincadeira. João de Soares. E o Douglas Costa hoje a informação de que vestiu a camisa 10, pisou no gramado da arena e se emocionou, né? É ele que foi criado no Grêmio, está voltando, né, ao tricolor e abriu mão de metade do salário que ganharia lá. Tá certo que vai ganhar uma fortuna aqui para os nossos padrões, mas é a metade do que ele ganharia lá fora, né? Então, um jogador que prestigia, privilegia a sua origem, o clube que ele disse que toda a sua família é gremista e tal, então está aí para defender as cores do Grêmio, que, como o José Silva disse, ele tem que disputar títulos esse ano, não só o Gaúcho, que já ganhou, né? Vai ter a Recopa Gaúcha, que vai ser no dia 6 de junho, um domingo. Grêmio, campeão gaúcho, contra o Santa Cruz, que é campeão do interior, né? E nós esperamos que o Grêmio encare de vez o Campeonato Brasileiro, porque há algum tempo o Grêmio vem deixando de lado o Campeonato Brasileiro. Renato chegava a escalar o terceiro time para disputar os jogos do Campeonato Brasileiro. Nós precisamos focar porque tem esta possibilidade. Uma possibilidade muito ampla, muito clara, e é um título importantíssimo e que nós não ganhamos lá desde 1996, né? Então, vamos apostar nisso aí, vamos botar as fichas e vamos para as cabeças no Campeonato Brasileiro, que, aliás, já começa neste final de semana, né, Zé Silva? Muito bem, Silvio Lopes. José Silva, o Jurandir tocou em um aspecto fundamental hoje para o Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Com a vinda de Douglas Costa, hoje oficialmente integrado ao time do Grêmio, o Grêmio tem 3 destacados jogadores de seleção brasileira. Diego Souza, Rafinha e Douglas Costa. Ou seja, 3 jogadores que vêm se somar com a sua experiência, sua habilidade, suas qualidades a um plantel, né, Jurandir? De jogadores já grandes, já projetados, como Ferreirinha e tal e outros, e aqueles que estão se projetando no Grêmio. Então,
para nós gremistas, o ano vai ser um ano de muita expectativa e com reais possibilidades do Grêmio se recuperar diante do Campeonato Brasileiro, que nos últimos anos o Grêmio não deu muita bola, o Grêmio meio que desprestigiou em função de outras prioridades, como a Libertadores da América. Então, eu acho que o Grêmio consegue um time de qualidade, com número suficiente para passar pela Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. Acho que um desses títulos, de repente, nós poderemos conquistar, José Silvas. Muito bem. Ramiro Rosário, nosso vereador, nosso comentarista do programa Atividade. Boa noite a vocês, meus amigos, todo o time aqui da técnica também no programa Atividade. Eu acho que, Silvas, tu iniciou a fala muito bem. Faz toda a diferença no futebol quando o jogador quer jogar naquele time. É uma decisão. Tem vontade de jogar naquele time. E o Douglas Costa, que fez essa carreira brilhante fora do país, que iniciou aqui, isso é importante também reforçar, ele tem a sua origem no nosso Grêmio, na nossa cidade, e agora retornando para casa, sem sombra de dúvidas, fará aí a diferença no nosso Grêmio, que inicia agora, como se disse aqui, o Brasileirão, né? Tem a Sul-Americana para conquistar e nós estamos aí na torcida e felizes também com o resultado do final de semana. E fiquei feliz aqui de te ver também de amarelo hoje, Silvas. Deve ser pelo Maio Amarelo. Sim, Maio Amarelo. No combate, né, aos acidentes, tudo. Deve ter sido um bonito trabalho aqui. Só não aqui. fui para as esquinas, o resto eu fiz. É isso aí. Ele só amarela no traje, viu? Ah, é verdade, né? Não é da amarelar. É canarinho. Vamos para a seleção. Mas, Silva, só ainda sobre futebol é importante o seguinte: o vereador está aqui, tem um projeto na Câmara de Vereadores, do vereador Mauro Pinheiro, abrindo a possibilidade no futebol haver público em até 25% da capacidade dos estádios. Eu acho que está abrindo quase tudo, né? Não sei qual é a opinião do vereador, não sei qual é a opinião do pessoal da bancada, mas eu acho que é justo, né? O futebol precisa disso, os clubes precisam disso, com todos os cuidados, com todas o atendimento aos protocolos. Eu acho que seria o momento de se testar isso, principalmente em estádios grandes, como tem o Grêmio e tem o Internacional. É verdade, Silvio. Eu estou junto com o amigo Mauro Pinheiro nessa empreitada. Amanhã esse projeto irá para as comissões conjuntas da Câmara de Vereadores, para que ele possa ali ser validado e aí sim ir à votação em plenário. Então, nessa quarta-feira, teremos a validação do projeto nas comissões conjuntas da Câmara de Vereadores. E eu concordo, Silvio. Eu vejo que se tem protocolo para quase todas as atividades, tem atividades que é muito difícil nós termos protocolo, que no caso, uma festa, uma boate, por exemplo, a gente sabe que é mais difícil de conter o vírus. E onde rola bebida também, né? Rola bebida, a gente sabe que é mais complicado. Porém, tem ambientes aí que, seguindo os protocolos, são extremamente seguros. E eu acho muito válido, muito importante que Porto Alegre faça esse teste, sim, né? Se eventualmente der errado, se mostrar que não estamos no caminho certo, corrigimos o curso. Mas está na hora, sim, de nós retomarmos aí a presença nos estádios de futebol de forma consciente. Bom, vamos adiante então. Vamos dizendo aqui que de futebol tá bom, então começa o Campeonato Brasileiro, tudo bem, tu está satisfeito? É só a Sul-Americana, o Grêmio está indo para lá, para o Equador, para jogar contra o time da Colômbia. E vai um time de gurizada, é um juvenil aí. Juvenil, né? Vai cumprir tabela, cumprir o calendário, né? O Grêmio está, teoricamente, está classificado para outra fase, né? Classificado ele está, ele só precisa agora, se empatar, ele já fica na primeira posição geral. Geralmente. A minha grande preocupação, porque eu sou um sujeito que adora futebol. Não, porque alguém, quando eu começar a falar, vão achar que eu estou brincando. E eu não estou brincando. Eu sou um aficionado. Eu acho futebol um dos esportes mais lindos do mundo, sabe? Independente da cor da camiseta. Todos sabem que eu sou gremista, mas estou muito preocupado com o Internacional. Internacional agora vem um mata-mata. E aí a coisa a rosca vai ser... Aí eu quero ver se o Ángel Ramírez, se ele vai dar conta do recado. Agora eu estou vendo aí, tem gente pedindo a cabeça do presidente internacional, tá sabendo? Não, é forte. É uma campanha forte. Porque ele bancou o treinador. Não só isso, que ele diz que está partidarizando o clube. Está fazendo política dentro do clube e está nas redes sociais aí, não é brincadeira, é verdade. Eu não vou revelar o nome das pessoas que estão fazendo isso, porque não vou dar ibope, né, para essas pessoas. Mas o movimento é forte. O negócio da partidarização foi gerado porque o Inter lançou uma camiseta
que é para rememorar a conquista do Mundial de Clubes, uma camiseta branca. Só que esta camisa ela foi embalada e encaminhada para as pessoas num pacote com uma estrela vermelha. O que é uma estrela vermelha? Comunismo. Foi-se martelo? Foi aqui o PT, né? No Brasil, o PT. Não, mas o presidente internacional é PSOL. PSOL. É PSOL. Que é um puxadinho do PT. É, um puxadinho do PT, exatamente. Agora, com relação a isso, Zé Silva, é importante nesse Puxadinho programa aqui, piorado. que é um programa de qualidade, é um programa respeitado. É o seguinte, tem muitos comentaristas, eu vi hoje, de domingo para cá, dizendo que todo mundo faz isso, que o Derlei fez para se eleger, que o Odoni fez e tal. Eu acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa, por exemplo, o Paulo Odoni, o Derlei, aqueles jogadores, Tarcísio, que se elegeram, eles não usaram o símbolo do Grêmio. Eles usaram a torcida e eram ídolos da torcida. Então é diferente usar um símbolo do clube. O símbolo de um clube é a bandeira do país. Ele tem que ser respeitado. Neste caso, José Silva, é por isso que há uma indignação da torcida do Internacional. Eu tenho vários amigos colorados que estão indignados com isso e acho que está certo. Quer dizer, não pode misturar o futebol com política. Agora, dizer que é a mesma coisa o jogador ou o dirigente concorrer com o apoio da torcida do clube, com o que se fez, o que está se fazendo, com o que o presidente do Internacional fez, são coisas completamente diferentes. Uma coisa é normal, é racional, é aceitável. A outra, como fez o presidente do Internacional, na minha avaliação, é inaceitável. Perfeito, correto. Vamos fazer o seguinte, vamos falar aqui, hoje é o dia da indústria, né, minha gente? O dia da indústria, né? E é um dia extremamente importante. Nós passamos aí esse período aí de ano e meio praticamente de pandemia. Vamos botar arredondar. 18 meses quase de pandemia de Covid-19, essa situação. Está aí a capa do Jornal do Comércio hoje, né, mostrando grandes empresários gaúchos, né, que comandam a nossa máquina industrial, a produção primária da indústria, né, vamos assim dizer, né, lá do campo. E eu digo o seguinte, a indústria, minha gente, ela projeta exatamente um emprego, né, como outras atividades econômicas, evidentemente, mas a tributação, muito forte a tributação. Temos lá também o desenvolvimento do nosso Estado e a capacidade industrial, né, o nível das nossas indústrias, né, que atravessam essas dificuldades em tempos de pandemia, entre outros que já viveram, né, os industriais do Rio Grande do Sul. Então, os cumprimentos ao Dia da Indústria, essa indústria pujante que banca também muito a economia e o progresso do nosso Estado gaúcho. Os cumprimentos, Dia da Indústria, a todos os industriais, a todos aqueles que labutam, os colaboradores, aqueles que fazem da sua atividade profissional, que são, né, atuam na indústria. Né? Essa gente aí merece o nosso aplauso, né, a nossa homenagem. Mais ou menos isso, Júnior Gestor? Não, e é interessante que o próprio Jornal do Comércio está ressaltando. A indústria crescendo nesse período. Crescendo nesse período mesmo, em meio à pandemia, a indústria cresceu, o agronegócio cresceu. A indústria é transformadora do produto originário do agro, né? Então, toda essa cadeia, felizmente, se manteve, até porque o Brasil hoje é um celeiro que alimenta o mundo. Né? Somos altos produtores, a nossa indústria é transformadora, e nós mandamos o alimento lá para o exterior. Né? Então, isso aí é altamente salutar, isso aí é muito bom. E, dentro dessas informações ainda que está passando no Jornal do Comércio, a GM, Gravataí, para produzir carro elétrico, que é o carro do futuro. O futuro estabelece que nós vamos ter carros elétricos e vamos começar essa produção aqui também, né? O que é um upgrade para o Rio Grande do Sul, para nós termos o nosso crescimento. Sem dúvida nenhuma. Muito bem, Jurandir Soares. Aliás, eu vou mostrar de novo a capa do Jornal do Comércio. Olha as expressões industriais que nós temos aqui. Nós temos aí na capa do Jornal do Comércio. Olha que maravilha. Aliás, o Jornal do Comércio vem crescendo cada vez mais o seu número de assinantes, né? Tem se tornado o grande jornal do Estado do Rio Grande do Sul, disparado, como eu digo, tá? O Jornal do Comércio que se encaminha para os seus 90 anos, tá, minha gente, de história. Temos aí na capa o Daniel Randon, tá? Da Randon. Temos o Maurício Herger, né, da CMPC, celulose. Temos o Clóvis Tramontina, que dispensa comentários, né, Clóvis Tramontina, da Tramontina, que é uma marca notória no mundo, no planeta. Temos aqui o Gustavo Werneck, da Gerdau, e o James Bellini, da Marco Polo. Olha só, temos aí 5 empresários, olha que representatividade, são 5 grandes indústrias que representam esses homens aí, que fazem essa pujança da nossa indústria. Não é isso aí, Ramiro Rosário?
Sem dúvida, estava vendo aqui, inclusive, o James é a cara do irmão dele, o Marcos. Né? Cara, e que coisa boa ver esses semblantes aqui, pessoas que representam a força do nosso Estado, esses 5 e tantos outras centenas de homens, mulheres que estão à frente aí da força produtiva do nosso Estado. A eles o nosso parabéns. Perfeito. Em nome desses empresários, nós cumprimentamos todos os empresários, né? E o nosso grande amigo Gilberto Petri. Gilberto Petri, gremistão, que está lá na presidência. Presidente da Fiergs, que tem uma indústria de caldeiras, né? Acho que sim. Aquecedores, né? Aquecedores. Toalhas aquecidas, isso, né? Toalhas aquecidas. Tem toalhas aquecidas. Aparelho para aquecer toalha. Tá certo. Tem certeza? Não. Uma das coisas que ele produz, sim. Tipo calefação também, né? Não sei, eu sei porque ele anunciava lá na rádio esse produto, que é um dispositivo que tu coloca no banheiro e aí tu põe a toalha ali, sai do banho, né? É aquela toalha quentinha, assim, para tu te secar. Eu acho que tem equipamentos pesados também. Pode ter mais coisas, evidentemente que tem. Muito bem. Deve ter mais coisas. Então tá ótimo. Vamos falar aqui do Zafari, minha gente, porque a gente diz o seguinte, nesta campanha maravilhosa do Grupo Zafari, né? 86 anos só de coisa boa para a sua clientela, né? O Zafari conseguiu fidelizar a sua clientela, né? Grandes lojas, grandes empresários comandam o Grupo Zafari, né? A família Zafari, especialmente o Ayrton e o Cláudio Zafari, eu falo em nome de toda a direção do grupo, seus colaboradores, que é uma empresa que fideliza, né, a sua clientela cada vez mais. E agora, nesse momento de pandemia, olha, o Grupo Zafari é um modelo, tá, de higienizações, de controles, de tudo que as autoridades determinam, exigem, pedem. O Grupo Zafari está ali pontualmente contemplando todos esses protocolos. A vida acontece quando a gente se encontra, essa mensagem maravilhosa, institucional do Grupo Zafari. Realmente nós estamos chegando lá. A vida acontecendo quando todos nós vamos nos encontrar cada vez mais, nos abraçarmos, matar as saudades, etc. e tal. Dá uma olhada. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem, vamos adiante, vamos falar do grande Banco do Sul, o banco do nosso coração, né? O banco que tem as taxas mais civilizadas, é o Banrisul, banco da nossa terra, o banco estatal que gera resultados, né? Seus balanços são positivos. É um negócio fantástico, né? Grande presidente Cláudio Coutinho, uma grande diretoria no Banrisul, seus colaboradores, suas agências, né? Trabalhando a pleno, maravilhosamente bem dentro dos protocolos, evidentemente. Faça suas transações pelo Banrisul digital, te liga, digital. Tudo no seu tempo. Dá uma olhada na mensagem do Banrisul. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Muito bem. Só para esclarecer, então. É a Veco, a empresa de equipamentos termomecânicos. É isso aí. Eu acho que eu não vou discutir isso aí. Eu sei que tem uma indústria aqui de Lajeado e é poderosa nesses aquecedores para banheiros de esse tipo de equipamento. Mas não sei se a Veco faz isso. Faz também. Porque no teu tempo faz porque anunciava lá conosco. Muito bem. Então tá. Muito bem, vamos adiante. Vamos falar aqui agora do armazém do queijo Empório Gourmet. É um negócio fantástico, tá, minha gente? Então te liga. Quer comprar pato, marreco, salmão, camarão? Vai te manda lá para o armazém do queijo Empório Gourmet, que é exatamente a padaria, queijaria e mercearia gourmet em Porto Alegre. Uma ótima ideia e oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui na capital dos Pampas. Onde é que fica essa maravilha chamada Armazém do Queijo Empório Gourmet, na rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis. Aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30, domingos e feriados,
fechado. Tem vinhos maravilhosos lá, tem delicatessen espetacular, tá, minha gente? Tem exatamente assim, ó, tem geleias, doces, conservas, pães, como eu disse, marreco, bolinhos de bacalhau, empadas espetaculares, queijos nacionais importados, frios nacionais importados, muitos produtos importados, tem massas italianas lá, Jurandir, passa lá. Não, olha aqui, ó. É extraordinário o que tem por lá, tá? Tem os doces também nacionais importados. Teleentrega, também tem teleentrega, né? Em seguida, você faz o seu pedido, está taxiando na pista, no seu domicílio, residencial ou corporativo, está chegando o seu pedido também pela teleentrega de Armazém do Queijo Empório Gourmet. Telefones por lá, exatamente 51 3392 0085 e o WhatsApp, que é o 8020 7107. 8020 7107. Então te liga com o Armazém do Queijo Empório Gourmet, é a Serra Gaúcha, mais ou menos Bento, né? E tem aí o João Tumeleiro, pintou na tela aí, não? João Tumeleiro, ó, esse é o cacique, esse é o titular da empresa, né, o João? Olha que pinta, hein? Não, isso aí é um diplomata, né? Isso aí é Itamaraty, é brincadeira. Olha o sorriso do lar. Eu acho que está em campanha, não sei, meu amigo, eu não sei, Ramiro, até uma hora eu vou te convidar para lá para te conversar um pouquinho, porque eu acho que o João Tumeleiro está mais ensaiando uma campanha aí. Não, mas alguém como o Tumeleiro não precisa nem de campanha. já tá lá. Está lá. Muito bem. Vamos adiante, então. Eu quero cumprimentar aqui não se joga confete em purpurina, eu sempre digo, e é verdadeiro isso, mas o Ramiro Rosário, jovem político, na segunda legislatura na Câmara Municipal de Porto Alegre, já vem fazendo um trabalho, são 4 anos, tá, minha gente? Tem político que deixa para o derradeiro, aí eu apresento para já vir de novo. Né? O Ramiro não, o Ramiro começa a legislatura mandando ver. Já está em projetos espetaculares aí, assinados inclusive pelo prefeito Sebastião Melo, enfim, independentes das cores partidárias, mas ele tem projetos aí, projetos cara limpa, projetos sem sacanagem, sem meter a mão no cofre, só coisa boa já apresenta Ramiro Rosário. Ou eu estou mentindo? Tu aumenta a minha responsabilidade, Silvas. Sempre, eu fico muito honrado, muito feliz. Quem que são já o teu trabalho nesse semestre, quase que semestre agora? Olha, nós tivemos agora, no início do mês de maio, o nosso pacote contra a corrupção de Porto Alegre, sancionado pelo prefeito Sebastião Melo. O projeto ele foi apresentado em abril do ano passado, no meu retorno à Câmara de Vereadores, depois de mais de 3 anos na Secretaria de Serviços Urbanos, onde a gente identificou uma série de problemas, de vícios internos na Prefeitura, em contratações, na forma da remuneração das empresas, na forma de se fazer uma licitação. E nós pegamos todo esse aprendizado e no retorno à Câmara de Vereadores fizemos a proposta do pacote contra a corrupção, que nos seus 98 artigos reúne o que há de mais moderno no país, Silvas, em gestão de contratos públicos, compliance, que é o programa de integridade para fornecedores da Prefeitura, prestadores de serviços, também um planejamento mais efetivo do poder público, dizendo não apenas como entregará a obra, mas como fará a manutenção daquela obra no período de 10 anos, para que não tenhamos aqueles elefantes brancos que servem só para a primeira foto na inauguração e depois ficam sem a manutenção devida. E eu fico muito feliz que o prefeito Sebastião Melo sancionou o nosso projeto na integralidade. Os seus 98 artigos foram sancionados e, portanto, são lei agora dentro do município de Porto Alegre, no dia 6 de maio, e nós estamos aí acompanhando também a Prefeitura, que está fazendo as adaptações necessárias dentro das suas estruturas de secretarias, de departamentos, para poder atender a nova lei anticorrupção de Porto Alegre e assim a gente ter contratações com maior rigidez na sua fiscalização, com tecnologia e também lisura aí na máquina pública. Perfeito. Nós temos aqui na nossa bancada, além das atividades político-partidárias e ele como vereador, o Ramiro Rosário, temos aqui o Marcos Vinícius de Almeida, que há bem pouco tempo estava comandando o IP Saúde, com um belo trabalho por lá, encantando a todos, né? Os beneficiários do IP Saúde, e agora ele ocupa uma cadeira na Assembleia Legislativa. São 2 políticos jovens, que eu digo, o cara limpa é aquele que
todo eleitor tem a expectativa de encontrar, né? Aquele que diz que é cara limpa, que promete e que cumpre depois durante a gestão ou a sua cadeira, seja na Câmara de Vereadores, como é o caso do Ramiro, ou lá na Assembleia Legislativa. Aliás, o Ramiro está caminhando para a Assembleia. Sim, também. O Ramiro a gente já vê. Passos largos. Já e vê a guriazinha vai junto. a carreira dele ali, né? Logo em seguida a Assembleia Legislativa. Esse é o próximo passo. É. E depois tem outros, né? Depois tu vê a foto da nossa gremista aí, que nós vamos botar na tela. Da Lavínia. Fala, Silvio Lopes. José Silva, eu gostaria de fazer uma ponderação em relação ao Dia da Indústria hoje, né? Porque, na verdade, o Brasil, desde que começou lá aqueles planos de desenvolvimento econômico no começo da década de 60, a partir de 70, o PIB brasileiro tinha uma representatividade na indústria muito alta. Nós chegamos a ter 70% do PIB, do valor bruto da produção, transformado em renda, originário da indústria. Hoje, José Silva, a indústria representa não mais do que 10% do PIB, mas ela é poderosíssima. O problema da indústria brasileira hoje é o seguinte: nós estamos tratando da questão da produtividade. Vem aí agora a indústria no conceito 4.0, que exige uma elevada tecnologia, e segundo as instituições que trabalham nesse meio, o Brasil poderá, implementando essa indústria 4.0 e as tecnologias exigidas neste conceito, o Brasil as indústrias poderão reduzir os seus custos em quase 80 bilhões de reais. Hoje ela está em quase 10% do PIB, mas a produtividade nos últimos 10 anos, por exemplo, de 2006 a 2016, a produtividade da indústria brasileira caiu 7%. Nós estamos hoje num patamar, digamos, do ponto de vista da economia, bem abaixo de países que estão longe de significar o que o Brasil significa para o mundo. De qualquer maneira, o peso da tributação, a infraestrutura que não é muito apropriada para certas indústrias, ainda está concorrendo contra o poder da indústria de ter uma produtividade elevada, não só na questão industrial, mas na produtividade do trabalho, que hoje é afetada por essas circunstâncias. O governador do estado, José Silva, está lançando hoje, no Dia da Indústria, um programa de redução do custo da infraestrutura, começando pelo saneamento básico, estradas, uma série de coisas, mas tem que chegar também na questão tributária. O Rio Grande do Sul hoje possui uma carga tributária elevada em relação aos seus mais próximos concorrentes, Paraná e Santa Catarina. De qualquer maneira, é um dado que o governador está levantando e que posiciona o Rio Grande do Sul numa situação capaz de melhorar sensivelmente a sua situação industrial, que já é boa, sobretudo na área do agronegócio. Mas lembrando que a indústria, atrás dela e na frente dela, ela cria oportunidades, gera renda e riqueza. O setor de serviços é hoje o mais importante no Brasil e o comércio depois vem a indústria. Zé, é impressionante como cresceu o setor de serviços, né? Tu disse, a indústria antes pilotava, né? Hoje é o setor de serviços. Serviços é piloto, 70%, mais 73%. E o setor de serviços que tende, né, a crescer cada vez mais, ainda mais agora, né, com essa questão relacionada ao home office, que as pessoas podem trabalhar em casa, né, e em qualquer lugar, né, que isso aí, inclusive, vai provocar uma mudança de conceitos muito acentuadas, inclusive relacionada à habitação, que as pessoas estão se dando conta que, de repente, pode morar numa pequena cidade do interior, numa situação assim muito mais tranquila, mais cômoda, né? Um custo de vida muito mais barato também. Uma desconcentração urbana pode provocar, né? Sim, uma desconcentração urbana, né? E a construção civil está bombando também, né? Muito bem. Também. Não, é isso. E aí, essa mudança é uma mudança que veio para ficar, sem dúvida. Então vamos falar do Barranco um pouquinho. Há 51 anos, no coração de todos nós gaúchos, Barranco, né? Mais de meio século, Barranco, comandado lá pelo Elcio Furino. Tínhamos há bem pouco tempo o Chiquinho Tasca também, mas Chiquinho arteiro nos deixou, foi embora mais cedo. Melhor show, melhor churrasco, ponto de encontro da capital dos gaúchos, Barranco, Complexo Barranco, Barranquinho, subindo o desenho do Protásio, ambientes climatizados e também ao ar livre, né? Tem, quando o tempo tá bom, olha aqui, ó, para acertar um ponteiro ali no bosque, ali na frente, com pássaros cantando, né? É o sol descendo ali, porque entra pelo meio do Cambuí, né? É espetacular. E aí tem muita gente que vai para lá, viu, Ramiro?
meio acertar, complicado, com a barra meio pesada. Mas aí também deve dar uns desacertos também. Não, às vezes também sai, um sai por aqui, outro sai por aqui. Nos encontramos mais adiante. Mas, enfim, o Barranco, ele proporciona todas essas coisas, né? Barranquinho, né? Então, te liga. Olha, a teleentrega, olha, melhor chopp, melhor churrasco, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. O telefone para a teleentrega do Barranco, 51 3331 6172, lá no Barranquinho. Estamos lá com 51 30 28 23 10, porque a teleentrega não vai parar. Ela ficou em alta e se manterá assim, né? Porque o pessoal se acomodou muito com esse negócio de pandemia, Covid, mas aumenta também a população em Porto Alegre, né? Muita gente vindo do interior, né? A população cresce na capital, independente de Covid e de pandemia. Então tem espaço para todo mundo. E o Barranquinho é grande, uma barbaridade, tem lugar para todo mundo, tá? Só não pode ter aglomeração por enquanto, tá? Depois pode ter aglomeração quando não tiver mais Covid e pandemia, tá? Então te liga, subindo ou descendo a Protásio, Barranquinho, ponto de encontro da capital de todos nós gaúchos, tá bom? Então tá, vamos adiante ainda, falando da Elevato. A Elevato é uma empresa aí, a rede Elevato, comandada pelos empresários Írio e Arcione Piva. A Elevato tem orgulho de ser a maior rede de acabamentos para a construção do Rio Grande do Sul e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. São mais de 15 mil produtos, mais de 1000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas. Na Elevato você encontra maior variedade de acabamentos do estado, como porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, aquecedores, tintas, banheiras e spas. Por exemplo, produtos exclusivos, atendimento especializado, negociação personalizada e garantia própria em todos os produtos. Telefones da Elevato, a matriz 51 31 03 9493 e o geral é o 51 23 12 43 74 e o site é elevato.com.br. Temos aí uma mensagem para você assistir da Elevato, um VT. Dá uma olhadinha. Quando você entra no Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Maravilha, vamos falar da auxiliadora presidencial, porque ali a gente diz assim, ó, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A auxiliadora presidencial tem uma sede bombando lá em São Paulo, ganhando espaço cada vez mais. Telefone lá em São Paulo, 11 23 48 4000, aqui na sua matriz, Porto Alegre, geral, é o 51 32 16 6100. E o site auxiliadorapresidencial.com.br, o melhor endereço para você, melhor empresa para você fazer administração de condomínios, compra e venda de imóveis e carteira de aluguéis. A auxiliadora presidencial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. E o Simers está aí, comemorando ainda, no mês do seu aniversário de 90 anos. Minha gente, é quase um século. Simers, comandado lá pelo Marcelo Matias, seu presidente. O Simers completa 90 anos de forte atuação na defesa dos médicos, condições de trabalho, segurança, valorização e saúde aos profissionais. A história do Simers é reflexo da vida profissional, reivindicações e conquistas dos médicos. Parabéns a todos que fazem parte dessa história. Simers, 90 anos, defender os médicos é defender a saúde. É um negócio fantástico. Os maiores sindicatos do mundo, né? É o maior da América Latina. O maior da América Latina. É verdade. Aí nós vamos falar de um produto que está aqui há exatos 28 anos. Primeiro anunciando desse programa, Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Laranja, uva, 100% natural. Sucos Petri não tem adição de água, açúcar e nem tampouco conservantes. Por isso que se diz que sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. É o mais vendido, portanto, o mais consumido. É a bebida de todas as estações. E o CIE segue aí bombando, né, minha gente? Os jovens, né, sedentos de oportunidades, procurando sempre, né, os seus destinos profissionais. Assim o CIE, ele patrocina, né, que esses jovens procurem esses caminhos que mais lhe interessem, né, na sua vida, na sua jornada profissional.
Então é assim, ó, investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem do CIE do Rio Grande do Sul, que é o Centro de Integração Empresa-Escola do RS. É o mais estruturado, ele é referência nacional por sua gestão, sua organização, sua área física. Vamos ver. Muito bem. Jorge Soares. José Silva, tivemos um fato no cenário internacional ontem, assim, que foi uma coisa impressionante. Imagina um voo comercial, indo da Grécia para a Tunísia, aí, de repente, esse voo é forçado a descer num outro país. Minsk, caça encosta na aeronave. Um caça, né? Olha que perigo, hein? Sim, e determina, olha, tem uma bomba a bordo aí. 180 passageiros no avião. Aí desce, o que eles queriam? Prender um jornalista dissidente que estava a bordo, né? Hoje, eles divulgam um vídeo em que o jornalista diz, não, estão me tratando muito bem, estão tudo dentro das regras, dentro da lei. Aliás, eu confessei que, inclusive, eu fiz manifestações irregulares, ilícitas e coisas. Tudo, se a gente não conhecesse uma ditadura, iria acreditar. Uma metralhadora apontada para ele. Conta essa história, senão tu vai. O teleprompter na frente, no teleprompter para ele ler, né? Claro. E aquilo ali. Ó. Isso, escritinho ali para ele ler. Bom, pelo menos a União Europeia tomou uma atitude, suspendeu todos os voos, não tem voo para lá e nem de cá para qualquer país europeu. Correto, correto. No mínimo que podiam fazer é isso, né? Cancela, quer dizer, o cara coloca em risco um voo comercial que não tinha nada a ver com aquele país. Quase que uma pirataria aérea, né? Pirataria aérea. É o que foi dito, foi o Antony Blinken, o secretário de Estado americano. Colocar uma mordaça no jornalista, no profissional. Né? Botar mordaça, claro, do cara que acusa, que denuncia. Que faz um trabalho correto, ele faz um trabalho correto. Né? A imprensa mundial diz que o rapaz está certo, é um direito dele fazer o comentário, ter a sua posição, fazer a sua análise. Na verdade não é presidente, esse ditador da Bielorrússia. É ditador, né? Ele foi inclusive reeleito recentemente numa eleição denunciada aí por todos os países sérios, as grandes democracias do mundo. E quem é que está por trás dele? O Putin. Vladimir Putin, né, que segue quem segura apadrinhando, quem segura ele. Aliás, ele foi reeleito pelo Putin, né? Claro. Foi isso aí que aconteceu. Não interessa o que está dando na urna lá, isso aí está acabado. E um movimento grande que houve de contestação do resultado, manifestações enormes dentro do país, né? Tem uma política lá que concorreu e que não levou. Ela, inclusive, está exilada hoje na Lituânia, né? E de onde denuncia as arbitrariedades que são cometidas, né? Porque o regime foi fechando, Aliás, eliminou toda a oposição. Quando presidentes ou líderes das ex-repúblicas soviéticas pró-ocidente são eleitos, que não estão alinhados a Moscou, acontece como aconteceu com o Viktor Yushchenko na Ucrânia. Lembra que ele foi envenenado? Sim. Né? Depois acabou não falecendo, ficou inchado, e aí veio todo aquele desencadear de uma série de governos instáveis na Ucrânia. Agora, em países onde não há liberdade, a gente até entende isso, né, Jurandir? Nós sabemos, em países totalitários, tiranos, é isso aí. Agora, pior é quando em países que se dizem democráticos, onde presumivelmente existe liberdade, tenhamos um deputado preso por expressar opinião. Então, no Brasil, está acontecendo isso, um país que imagina-se seja democrático. Então, ou as nossas nossas forças de liberdade institucionais não estão funcionando, ou estão funcionando muito mal. Porque não é possível que um deputado que tem lá garantido a sua força de expressão constitucionalmente, sua liberdade de expressão, esteja preso. Enquanto aqueles que criticam o presidente Bolsonaro, inclusive pedindo a sua morte, são deixados de lado. Então, essas são as grandes hipocrisias que este país apresenta, apesar de sermos um país
democrático e com liberdades. Mas tu lembraste bem esse caso aí de um deputado, um parlamentar que tem o foro privilegiado, que tem o direito de manifestar-se, né? E aí é preso por ter se manifestado, por ter feito, né? Então, que seja acusado, que seja processado, mas que isso seja devidamente desenvolvido através dos trâmites legais, não uma determinação de prisão arbitrária, como foi tomada essa decisão. É verdade. Tomara que a gente aprenda, né, com isso. Mas é uma situação que está pendente ainda, né? Está pendente. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Não é a primeira vez que chega aqui Ramiro Rosário, jovem, deve fazer academia, porque é tanquinho e tal. Não, mas chega bocejando. Lá por isso? Chega bocejando. Eu digo, Ramiro, me conta uma vitamina, precisa de alguma coisa aí? Nós temos uns médicos, amigos nossos, né, do Kremers, do Siemens. Não, eu estou com um bebê em casa. Tá. Noites mal dormidas. Só quem tem sabe, né? Chora de noite, né? A dona Aline às vezes diz assim, é contigo hoje. E aí nós vamos falar da Lavínia, né? A Lavínia chegou, linda, maravilhosa, gremista, menina, né? Vamos ver aí a nossa técnica. Olha só, olha o Ramiro Rosário. Olha só, brinca. Eu brinquei hoje, essa foto foi hoje de manhã. Hoje de manhã? Foi hoje de manhã. Eu brinquei até que ela pegou emprestado um blazer da Angela Merkel, né? Parece aqueles... Não parece? Da Merkel ali. Beleza. Ela é gremista por livre e espontânea vontade. Claro, aí, ó. Olha aí, ó. Olha só, gremista, rapaz. Comemorando aí, olha a mãe, dona Aline aí. Assistindo o jogo. Só coisa boa. Deu para se perceber, né, José Silva? E ela, olha só. Aí, ó. Olha só. Quando ela tá com o pequeno, não chora, daí deixa dormir um pouquinho. José Silva, deu para perceber que ela é bonita, a guria menina, porque puxou a mãe, né? Claro. Puxou a mãe. Puxou a dona Aline. Muito bem, a Aline, a esposa do... coisa boa, então, maravilha. Só gremistaço. Saudade aí. delas. Não, eu vou te contar, esse é um momento maravilhoso, tem que aproveitar, né? Porque essa garotada, daqui a pouco, está uma moça aqui, a Lavínia, né? Passa rápido. Muito bem, vamos falar de Vidrobox Blindex. Líder no segmento vidreiro desde 1971, uma empresa top de linha, né? Olha aqui, tudo em vidros para a construção civil, vidros para toda obra, você encontra em Vidrobox Blindex. Box para banheiros com película de segurança, por exemplo, né? É aquele pele de vidro, né? Coisa maravilhosa, né? Divisórias de vidro temperado, um negócio fantástico. E também vidros duplos para controle acústico, mais conforto, sem poluição sonora. Temos vidros duplos para controle térmico e refletivos de alta performance. Temos também vidros resistentes a projéteis. Olha a bandidagem, mais segurança contra a violência urbana. Isso é Vidrobox Blindex. Vidros para toda obra. Telefone 5133024343 e o site é vidrobox.com.br. Tu vê o que é transformação, né? Nossa, que o Vidrobox teve que incluir vidros resistentes a projéteis. Essa evolução, porque hoje guaritas, empresas, bancos necessitam desse tipo de produto, né? Lamentavelmente. A bandidagem cresceu. Aliás, eu diria até para vocês o seguinte, tem um lado positivo. Nós temos que dizer que desde o governo Zé Ivo Sartori e agora no governo Eduardo Leite, a criminalidade, eu não sei se a pandemia tem muito a ver com isso, tá compreendendo? Porque muita gente se recolheu, a bandidagem perdeu o mercado para assaltar, para assaltar o automóvel, roubar o automóvel, essa coisa toda que o bandido faz, né? Então parece que nesse ponto aqui, assaltos esses a bancos aí no interior, que eles destruíam tudo, isso aí está um pouco, parece que baixou esse índice, houve uma queda, eu já vi o noticiário aí do vice-governador, Ranolfo, né? E também da chefe de polícia, né? Nadine Flor, que houve, da própria comandante da Brigada Militar, que houve uma queda na criminalidade, o que nos deixa extremamente felizes, né? Porque bandidagem, por favor, fora. É isso mesmo, com investimento, inclusive, e muito na investimento. Área da segurança pública, exatamente. Com o uso de inteligência, né? É fundamental que se possa ter todos os órgãos aí integrados, e é bem como tu disseste, Silvas, é um processo que vem do governo Sartori, avança no governo Eduardo Leite, inclusive com dados anteriores à da pandemia, inclusive 2019, né, já houve também uma drástica redução, né, porque nós tivemos aquele pico, vocês devem lembrar, o pico de criminalidade em 2016, quando estava ingressando uma grande facção aqui nacional, pegando algumas áreas em Porto Alegre, e começou uma matança entre facções rivais nas comunidades, e nós tivemos aí Porto Alegre colocada num triste ranking de uma das cidades mais violentas do mundo, das 50 cidades mais violentas do mundo, Porto Alegre estava lá. E felizmente esse processo aí
começou a se melhorar com o investimento em segurança e hoje a gente está numa situação melhor. Maravilha. Um dos aspectos assim que ajuda muito é a famosa cerca eletrônica, que hoje são câmeras, né? Isso aí ajuda muito. Foi um avanço na segurança. Não é que diminuiu também no interior por causa disso. Os municípios passaram a providenciar esses sistemas de câmeras. O pessoal brincava, até foi o prefeito Marquesana, na época, ele falava muito da questão dos pardais e de se colocar inteligência, o software. E o pessoal dizia, então agora o pardal vai sair correndo atrás do bandido para pegar ele. Não é isso. Além da questão de, obviamente, alertar os órgãos de segurança de que tem ali um veículo furtado, alguma coisa, ele é muito utilizado para inteligência também. Claro. Então, tem um assalto a banco, por exemplo. Eles fazem toda uma análise das imagens, como é que foi a movimentação nos dias anteriores, quais foram os veículos que passaram, Tu consegue construir, inclusive, com informação, com tecnologia, uma cronologia do crime e assim conseguir também combater ele de forma mais efetiva. Mas antes dessa tecnologia das câmeras como instrumento de segurança pública, eu conto para vocês o seguinte, eu viajava muito pelo interior, aí, um projeto que eu tinha na TV Guaíba. Então, eu fui a São Jerônimo uma certa vez, tem um grande amigo, Julião, em São Jerônimo, e um dia frio como esse aqui, estava lá, meio-dia, cheguei lá, estacionei o carro na frente do Banrisul, fica na frente da praça lá em São Jerônimo, e fiquei esperando, e claro, muito frio, eu estava com uma touca preta. Dali a pouco, dois veículos da Brigada Militar chegam para me abordar. Aí, conversando com ele, me identifiquei e tal, ele, não, senhor, desculpa e tal. É que aqui, a comunidade aqui de São Jerônimo, ela quando vê uma pessoa de fora, carro de fora, e sobretudo o senhor está na frente do banco. É isso aí. Então, eles telefonaram para lá, tem um telefone lá, e eles chegaram prontamente lá e pediram desculpa. Eu digo, não, o cara parado, eu quero cumprimentar vocês, porque é isso que tem que fazer mesmo. Então, as cidades do interior, elas já tinham um modus operandi para tratar com a criminalidade. E isso é importante. Hoje as câmeras, claro, elas ajudam muito nisso. Bom. Muito bem. Vamos então falar agora, sabe de quem, minha gente? Da CDL. Câmara de Dirigentes Lojistas. É um negócio fantástico, a mensagem que passa. E o que ela vem fazendo para o empresariado, né? No que diz respeito a buscar divisas, etc. e tal, tributos, né? Tem uma série de ações da Câmara de Dirigentes Lojistas que está encantando aí todos os seus associados, tá bom? Mas vamos falar agora em tempo de pandemia, tá, minha gente? Olha aqui a mensagem que passa a CDL. A pandemia ainda não terminou. Todos precisam contribuir para que não haja retrocesso. Aliás, eu disse isso no começo do programa. O funcionamento do comércio garante o emprego de milhares de trabalhadores e a renda de inúmeras famílias. Faça a sua parte. Use máscara, evite aglomerações e higienize suas mãos com álcool em gel regularmente. A manutenção da saúde da população e dos negócios é uma responsabilidade e um compromisso de toda a sociedade. Compromisso do varejo, compromisso de todos. Uma campanha da CDL Porto Alegre, Câmara de Dirigentes Lojistas. Interessante, muito oportuna a mensagem que faz a CDL, tá bom? Muito bem. Fala, Ramiro Rosário. Olha, Silvas, nós estamos agora entrando na Câmara de Vereadores, num dos momentos mais importantes do ano, talvez de toda a gestão do prefeito Sebastião Melo, que é a discussão da reforma da Previdência do município. Nós falamos, inclusive, aqui já nessa bancada, algumas semanas atrás, de que o tema estaria para entrar em pauta. Ontem, segunda-feira, nós tivemos o primeiro momento de discussão e amanhã nós teremos o segundo momento de discussão da reforma da Previdência, com a possibilidade de votarmos na semana que vem, né? Esses momentos de discussão são questões regimentais, como é uma lei que altera a lei orgânica do município, ela é quase que, fazendo um paralelo com Brasília, uma emenda constitucional, né? Ele é um projeto muito mais complexo, são duas votações, inclusive, né? Tem o primeiro turno e o segundo turno em plenário, e a qualidade do voto, o número de votos para poder aprovar o projeto, também é mais exigente. Nós teremos aí a necessidade de 24 vereadores dos 36 votarem a favor da reforma da Previdência para que a gente possa diminuir um déficit bilionário que nós temos no Previmpa, a Previdência do município de Porto Alegre. Inclusive, para que vocês possam ter noção dos números, o déficit que nós temos da Previdência Municipal é de 4 milhões de reais por dia. 4 milhões de reais por dia do seu imposto, dos nossos impostos.
que está indo para um sistema falido, um sistema que não tem mais hoje eco no Estado, na forma como a máquina pública se organiza, na sociedade que nós temos hoje. Eu sempre gosto de citar um exemplo para que quem não acompanha, talvez, muito de perto a máquina pública, como é que funciona a prefeitura, possa compreender. Imaginem vocês que na década de 70, há muitas décadas atrás, há muitos anos atrás, se tinha uma outra visão de Estado, uma outra visão do papel da mão estatal na resolução dos problemas do dia a dia de uma cidade, do Estado e do país. E se fazia concurso para gari. Nós tínhamos concurso para gari, para varrer rua, para correr atrás do caminhão do lixo e tudo mais. E aquelas pessoas ingressaram no concurso para gari. Ainda hoje nós temos garis, cerca de 400 garis no DMLU, Departamento Municipal de Limpeza Urbana, que são garis concursados e que obviamente já são senhores de idade e que não estão mais correndo atrás de caminhão, não estão mais varrendo ruas. Nós tivemos uma mudança de cultura da máquina pública ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, e hoje esses serviços basicamente são contratados, são terceirizados, empresas especializadas naquela área executam o serviço. Só que obviamente o servidor público, ele não tem essa possibilidade de ingressar dentro da estrutura pública e ir ganhando novos espaços e ganhando novas funções, né? Algumas funções isso é possível, mas na maior parte o servidor público entra em determinada função e vai se aposentar naquela função. E no caso do gari, ele já está em desvio de função há muito tempo. Ele está fazendo outras atividades administrativas ou muitas vezes sem fazer nada. E nós acabamos, como sociedade, tendo que arcar com este custo e arcamos também com a aposentadoria dessas pessoas que têm, obviamente, seu direito adquirido. O que nós estamos colocando aqui é a necessidade de se fazer uma reforma. Se cortar na carne, nós temos aí cerca de 14 mil servidores públicos em Porto Alegre, que nesse momento, parcela deles, obviamente, está gritando, está xingando, não está querendo que a reforma seja feita, porque terão que trabalhar daqui a pouco 1 ano a mais, 2 anos a mais. Mas o fato é que se nós não reformarmos a Previdência agora, nós não teríamos talvez garantia no futuro sequer de pagar a aposentadoria para os servidores municipais. E muito menos para fazer investimentos na área de segurança, saúde, educação, para 1,5 milhão de porto-alegrenses. Não queremos fazer aqui o jogo do embate entre sociedade e servidor público, não é isso. É que nós precisamos colocar um ponto aqui, final, nessa questão. Qual é a visão de Estado que nós temos? Qual é a participação do modelo estatal na vida da sociedade? E qual é que é a conta que nós temos condições de pagar? Porque se seguir do jeito que está, se nós não reformarmos, a casa literalmente cai. E outro detalhe, né, que eu acho que pesa muito nisso aí, é que quando foi criado todo esse estatuto do servidor e tal, a expectativa de vida era menos de 60 anos. Exato. Então eu sabia que o cara trabalhava até os 55 anos e tal, tinha mais 5 anos de expectativa de vida, de aposentadoria, se apagava e deu, terminava ali. Só que essa expectativa de vida vai aumentando gradativamente. Hoje nós já estamos beirando os 80 anos. Aí o cara se aposenta lá com 55 e fica todo esse período aí... Fica mais tempo aposentado do que teve na ativa. Exatamente. E o Estado bancando, né? E o salário? Também com um salário bem diferente, uma aposentadoria bem diferente da iniciativa privada. E em muitos, eles absorvem todos os aumentos que o da ativa tem, eles também recebem. Então, vai piorando cada vez mais a conta do setor. Tem um vereador, inclusive, do PT, falo abertamente, tem um vereador do PT que diz ele que é professor. Eu sei que ele é diretor do sindicato dos municipários. Diz ele que é professor. Até queria, se alguém tiver uma foto dele dando aula, me manda, que eu quero ver se um dia ele esteve numa sala de aula fazendo lá a orientação dos alunos. Mas esse vereador está muito preocupado com o umbigo dele. Ele quer se aposentar agora logo, logo, lá ganhar mais de R$5.000 por mês de aposentadoria. Ele não está preocupado com o investimento na educação. Ele não está preocupado com a qualidade do ensino dentro de sala de aula. Ele está preocupado em jogar para a torcida dele, para o sindicato dos municipários, para a sua claque eleitoral ali dentro dos servidores públicos e muitas vezes prejudicando o próprio servidor, porque eu repito, se nós não reformarmos a Previdência, num futuro próximo, nós poderíamos aí ter problemas, além de não conseguir pagar o salário em dia dos servidores,
talvez também teremos problemas em pagar a própria aposentadoria deles. O grande problema foi que o governo federal fez a sua reforma da Previdência possível. O governo do Estado aqui também fez, José Silva. Né? Aquilo que deu para fazer, porque na verdade tem limites, então o governo tem que negociar. E agora o pepino todo é das prefeituras. Eu acho que o prefeito Sebastião Melo tem um jogo de cintura, é um camarada que sabe conversar e tal. Tomara que ele não ceda demais. É preciso ter uma reforma na Previdência da Prefeitura que seja plausível do ponto de vista das finanças, porque afinal de contas, quem paga a conta é a sociedade. Falasse agora em servidor e sociedade. O servidor é pago pela sociedade, então a sociedade tem direito de reclamar, tem direito de exigir, porque ela, afinal, paga a conta. Silvio, perfeita a tua colocação, porque nós temos uma preocupação também. Né? A gente sabe da característica muito boa e importante do prefeito Sebastião Melo se buscar o diálogo. E eu acredito também que o ótimo é inimigo do bom. Né? Mais vale nós termos uma previdência reformada na mão, talvez não a ideal, do que não ter nada. Né? Mas é importante deixar isso claro. Né? Nós estamos aí vendo algumas flexibilizações na reforma da Previdência, que agora há pouco passaram aqui a foto da minha filha, Lavínia. Tá? Vai fechar 3 meses. Quando ela tiver 10 anos de idade, nós vamos ter que estar discutindo de novo a reforma da Previdência, porque não vamos fazer agora o dever de casa completo. Infelizmente, talvez o que está se desenhando aí é uma reforma da Previdência não tão completa como nós vimos aí no governo do Estado e no governo federal. Dá lá para estabelecer que, a partir de agora, todo o ingresso do serviço público se dê através da CLT? Tem questões que também dependem de legislação federal, né, Jurandir? Nós temos algumas questões de legislação federal. Tem as empresas públicas que têm uma contratação diferenciada, né? Nós temos a autarquia que tem um outro regime, como é o caso do DEMAI. Mas dentro da estrutura do município, nós temos que revisar o próprio Estatuto do Servidor e a forma como o município se coloca. Né? Mas daqui para frente... pelo menos para o futuro tu já ia levando esse abacaxi, já ia levando. Né? Daqui para frente, né, de quem está ingressando agora, talvez não seja a grande discussão. Né? A maior discussão que a gente vê e a restrição de uma parcela da classe política de Porto Alegre é com relação à transição, às regras de transição. Quem está lá agora já, como vai acontecer? Porque tu tem que ter um ponto de corte. Vai ter que ter um ponto de corte, alguns servidores vão ter que trabalhar mais 1 ano, mais 2 anos do que estava previsto. Sim, de repente o cara faltava 3 anos para se aposentar, vai trabalhar mais 5, uma coisa assim, né? Essas regras de transição, e elas mudam também de acordo com as categorias. Professores têm uma determinada regra, né? Outras funções dentro da máquina pública são outras regras, mas é nessa questão da transição que é o calcanhar de Aquiles aí da reforma da Previdência, pelo menos nos embates políticos, né? Muito bem, vamos adiante então falando de CCG Saúde, Grupo CCG Saúde. Esse cresceu incrivelmente em 2020 e segue nessa jornada, nessa caminhada em 2021. Está chegando aí o Hospital Humaniza, né? Que é um top de linha em termos de hospitais, né? É referência e está sediado aqui em Porto Alegre, na Ramiro Barcelos, quase esquina ali com a Cristóvão Colombo. Olha aqui, dê um up para a sua saúde com os planos hospitalares do CCG Saúde. Com os planos hospitalares do CCG, você garante o que há de mais completo no modelo de cuidados CCG para você e sua família. Com eles, você tem acesso a uma ampla rede hospitalar, incluindo, em breve, o Hospital Humaniza, para internações, cirurgias, procedimentos, tratamentos quimioterápicos e outros. E ainda conta com mais de 20 clínicas próprias aqui no estado. Saiba mais informações no telefone 51 32 87 96 52 ou no e-mail upnasaude@ccgrs.com.br. CCG Saúde, cuidando da saúde de verdade. É um negócio fantástico, o CCG Saúde. Nós cumprimentamos aqui todos os dias, né, o nosso querido amigo médico Francisco Santelena, que é a liderança do CCG Saúde, do grupo, né? Toda a sua diretoria, todos os seus colaboradores e todos que têm os seus convênios com o CCG Saúde. Foram muito felizes quando, né, buscaram o CCG para ser, né, a segurança da saúde de suas famílias e também no corporativo, nas empresas, tá bom? Vamos falar de um negócio maravilhoso agora, que é um bacalhau às natas. Meu Deus, é uma casquinha de siri, uma muqueca de peixe, uma maionese de camarão, camarão adorê,
né? Peixe à romana, eu estou falando do Chihuahua. Eu acho até que parece que me falaram que tinha mais logomarcas do Chihuahua. Né? Ele fica onde, Chiota? Olha aí só que maravilha. Aí, pô, a Ana tá aí? Pô, Ana. Avenida Teixeira Mendes, Chácara das Pedras. A Avenida Teixeira Mendes, 1216, ali na Chácara das Pedras, na capital dos gaúchos. Teleentrega, maravilha. 51 31 05 67 67, 51 31 05 67 67 é a teleentrega. E o site é chihuahua.com.br. É fácil, né? Chihuahua, Chivava, né? Com W. Então, olha aqui, ó. É exatamente isso aqui, ó. Tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. O que tu me diz, João Dias? Que romântico ainda, hein? Romântico, não. O Avenida dos Namorados, né? Que beleza, hein? É espetacular. Esse é o Chihuahua, né? A tradição dos frutos do mar, né? A casquinha de siri é para comer ajoelhado, né? A moqueca de peixe, tudo lá é bom demais. É nota 10, nota 20, nota 30. Espetacular. Então tá, vamos falar da Specir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. É uma empresa ou uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Ela é centenária. Tem sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, primeiro andar, centro histórico. O telefone é o 51 3228 1999 e o site aspecir.com.br. Eu digo aqui diariamente no nosso programa que quem não tem, né? Alô, chefe de família, quem não tem um plano de previdência complementar está sempre no risco. Faltou a vaga do trabalho. Ou deu uma enfermidade no ambiente, no seio familiar, aí está feita a confusão se não tiver um plano de previdência complementar. E aí surge a importância da Specir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Muito bem. Segue o Silvio Lopes. Zé Silva, o Humberto Eco dizia que a internet era o território dos imbecis. Eu não chegaria tanto, eu acho que a internet ela faz um contraponto aí muito bom, bem feito, pontual, nas grandes redes de rádio, televisão, de jornais. De certa maneira, hoje, na minha opinião, como jornalista, estão fazendo um trabalho muito canalha do ponto de vista de assumir uma posição ideológica e perseguir um presidente legitimamente eleito. Caiu aquela estátua da Havan, Estátua da Liberdade, eu não sei onde é que foi aqui, eu acho, no Rio Grande do Sul. Capão da Canoa. Pois na internet, o que chega de imbecis festejando aquilo, porque na verdade eles, no fundo, eles festejam que caiu a liberdade, porque eles não são da liberdade. Só para recordar, a Estátua da Liberdade foi cedida pela França aos Estados Unidos para festejar os 100 anos. Foi um presente. Presente. Gustave Eiffel foi quem construiu a Estátua da Liberdade, para festejar os 100 anos da independência dos Estados Unidos. E ela está a deusa Libertas, uma deusa romana e tal, que significa liberdade. E naquela tocha que ela segura na mão, está escrito ali o dia 4 de julho de 1776, que foi o dia da independência americana. Mas o que esses imbecis, como disse Humberto Eco, da internet querem fazer é justamente mostrar o seu lado. Eles chamam-se democráticos pela liberdade, mas eles não querem nada de democracia, nada de liberdade. Porque, na verdade, a Estátua da Liberdade significa tudo aquilo que eles não querem, tudo aquilo que eles abominam. Eles são do totalitarismo, da submissão e nunca da liberdade. Tem agora aqui, o José Silva, até outro dia eu falei aqui no programa, uma associação de pais pela democracia. Eu fiquei pensando, mas por que pela democracia? Será que nós não vivemos no regime democrático? Ou eles querem implantar uma democracia como era, por exemplo, na República Democrática da Alemanha? Então, me parece que é isso. Então, eu fico muito triste de ver que, no fundo, nós estamos aí vendo, nesta briga ideológica, um lado tentando usar a liberdade, usar a democracia para matar a liberdade e matar a democracia, porque não é isso o que eles pensam para o Brasil. Então tem que ficar muito atento a isso e é muito triste um empresário como o dono da Havan, só porque está alinhado a um governo que quer o bem do Brasil, que quer um Brasil ética e moralmente sublime, que quer um Brasil desenvolvido com justiça social, fazer isso. Então, como é o nome dele, da Havan? O Luciano Hang. O Luciano Hang merece o respeito de todos nós. Ele está com mais de 146 lojas, está abrindo cada vez mais lojas, dando empregos, gerando renda, e é um camarada que assume a postura. Muita gente não assume e, por isso, merece o nosso desrespeito, pelo desrespeito que eles têm com quem quer fazer o bem para o Brasil. Ele está construindo uma enorme loja aqui em Porto Alegre também, na Assis Brasil, lá perto da Fiergs, né? Aquela confluência da Assis Brasil
com a Freeway, uma enorme loja lá que vai, logicamente, gerar mais empregos em Porto Alegre, né? Mais facilidades para o comércio, etc. e tal. Agora, essa questão relacionada à Estátua da Liberdade, que a estátua ela é um símbolo dos Estados Unidos. É o símbolo de um país liberto, de um país em que a liberdade, os preceitos da liberdade estão presentes na Constituição, e um país de empreendimento, de empreendedores, né? E muita gente detesta, tem ciúme, né? Defende liberdade, mas contestam a liberdade dos Estados Unidos. O símbolo maior é essa estátua. É isso que eles condenam, né? Porque, na verdade, essa estátua da liberdade, ela tem como, digamos assim, a inspiração o chamado Colosso de Rhodes, farol, que era uma das 7 maravilhas do mundo. Então, ela tem uma simbologia toda que esse lado dessa ideologia detesta, que é o liberdade, como o Jordi falou, da liberdade, né, Inclusive a localização dela. Sim, exatamente. Que era, quando os imigrantes estavam chegando também, Nova York, era a terra da liberdade, a primeira coisa que as boas-vindas. Era aquele colosso, né? Na entrada do porto. Na entrada do porto. Ela significa não só a questão da liberdade, onde os Estados Unidos prezam a liberdade, mas ela também traz as boas-vindas àqueles, né, imigrantes os pilgrims, né, que acabaram, afinal, fazendo os Estados Unidos o que ele é hoje. Tem uma série na Amazon Prime que eu gosto muito dessa série. Ela é uma série distópica que ela fala de um mundo onde o eixo venceu a guerra, né? A Alemanha, o Japão, a Itália fascista, eles venceram a Segunda Guerra Mundial, e como é que seria o mundo posterior à Segunda Guerra Mundial, portanto, com a vitória do eixo e a derrota dos aliados. É uma série muito interessante, é O Homem do Castelo Alto, na Amazon Prime. E uma das primeiras coisas que os nazistas, daí na série, fizeram, né, foi destruir a Estátua da Liberdade, porque era um símbolo que eles odiavam, um símbolo que representava tudo aquilo que eles não colocavam. É uma série bem interessante, baseada num livro, agora não me lembro do autor, mas vale a pena conferir, e tem essa simbologia também agora com a queda da estátua. Mas deve ser uma bela ficção, né? Porque fazer justamente a vitória do lado que foi derrotado. Mas né? É muito interessante. Ela é bem montada, a série, é bem interessante mesmo de ver como é que seria o mundo com o eixo tendo vencido. Muito bem, então tá. Vamos falar de Paolo? De Paolo. Paulo Jeremias, é um negócio bom demais. Você conhece a sequência de Paolo? Não conhece? Olha aqui, é uma experiência completa que traz o melhor da típica culinária da Serra Gaúcha. Sabor único que segue as receitas da nona, desde as entradas até os pratos principais e sobremesas. Tudo é preparado com amor e feito com ingredientes frescos. Prove essas delícias no Di Paolo. Conheça as unidades em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Gramado, Garibaldi, Caxias do Sul e Recanto Maestro. Esse Recanto Maestro aí também é um negócio fantástico. Quem não conhece, tem que dar um pulo por lá, hein? É lá em Santa Maria. 30 quilômetros antes de Santa Maria, do centro de Santa Maria, fica esse Recanto Maestro aí. Vale a pena. Então te liga aí, porque nós vamos passar aí uma mensagem do grande ator Paulo Jeremias, Di Paolo. Dá uma olhada. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha.
friozinho desse, né? O chefe sai, vai fazer o que tem um compromisso agora. Eu acho que o chefe vai para lá. Eu acho que ele vai para lá. Deixa a gente nessa responsabilidade e vai lá, né, saborear lá de Paola, né? Impressionante. Já acertou com o Jeremias, tá indo Olha o para lá. sorriso dele na porta, lá, tchau. Um abraço lá no pessoal de Paulo. pro Jeremias. Jeremias está aí, São Paulo. Rosário, o que tu acha, Rosário? Tu acha que o cara não vai para lá, hein? Olha, tá com cara, tá com um sorriso, pelo menos, de Paolo. As brigas estão tudo, né? Podia. Nós vamos combinar esse de Paolo junto. Tá, é reunião de condomínio. Bom, Grande Silvas. Jurandir, alguma novidade aí? Porque alguma Não, eu quero aproveitar o nosso vereador aqui para colher informações, né? Porque a nossa cidade está em transformação, felizmente, boas transformações, especialmente no nosso centro histórico de Porto Alegre, e onde nós estamos vendo finalmente a começar uma ocupação do nosso cais do Porto, com o embarcadeiro, né? Que começou a funcionar e tal. E levantando e continuando. Já teve lá? Não tive. Mas nós vamos combinar, nós vamos junto lá, então. Vamos. Tomar um vinho lá, uma boa janta. Tô nessa. Vamos junto. Vamos. Combinamos e vamos. Porque é espetacular o espaço. Ele é espetacular. Ele é muito daquilo que nós já falamos aqui uma vez, né? Ele é quase que um aperitivo, um showroom. Quando a gente tem um grande empreendimento, um grande lançamento imobiliário, normalmente se faz, né, o apartamento decorado para dar aquele gostinho e tal. É o que o embarcadeiro é, né? Porque nós tivemos aí uma série de problemas, imbróglios judiciais, também houve aquela questão de desvio de recursos do fundo responsável por fazer o investimento, a revitalização do Cais Mauá, que acabou não acontecendo. E, sabiamente, o governo do estado buscou o meio termo agora e disse o seguinte: bom, havia esse embarcadeiro feito uma parceria com o consórcio que estava responsável pelo Cais Mauá e a empresa responsável, as empresas responsáveis por fazer esse ponto inicial próximo à usina do gasômetro. E agora ali nós temos a oportunidade de pelo menos conhecer e vivenciar um pouco daquilo que nós esperamos que acabe valendo para os mais de 1 quilômetro de Cais Mauá, ao longo ali da nossa Avenida Mauá, chegando até a rodoviária. E está muito bonito de ver, um espaço aconchegante, o armazém está lá intacto, nós temos uma série de restaurantes com amplas janelas, com uma vista espetacular para o Guaíba, atividades esportivas, quadras poliesportivas, praça para criançada, existem opções também de consumo mais barato, bares e lancherias mais baratas para quem não quiser ou não puder gastar muito, mas quiser usufruir do espaço. E o mais bacana, né? Tudo mantido pela iniciativa privada, em parceria, obviamente, com o governo do estado, que fez essa cedência do local para que se possa ali ter esse showroom e a gente olhar para os outros armazéns e dizer, olha, eu quero todos iguais aqui, né? Eu quero até o final do cais. Rosário, tu que Ramiro, tu que é vereador em Porto Alegre, identificado com os problemas de Porto Alegre, mas eu acho que ninguém aqui nessa bancada, como este aqui, Jurandir Soares, tem tanta identificação com o centro de Porto Alegre, porque ele trabalha ali na Guaíba há 50 anos, né? Sim, quase 50 anos. Quase 50. O ano que vem eu completo 50 anos de casa. Então o Jurandir frequenta o centro da cidade. Eu trabalhei muitos anos no Correio do Povo, na Folha da Velha, Folha da Tarde, na Rádio Guaíba, mas foi um período lá atrás, na década de 70 e 80. Mas, de qualquer maneira, eu acho, viu, Jurandir e Ramiro Rosário, que o centro de Porto Alegre, esse centro histórico de Porto Alegre, ele começa a ganhar pulsação, pulmão, coração. E isso se faz através dessas coisas que estão acontecendo. Graças a Deus, nós temos hoje um prefeito sintonizado com esses anseios da população de Porto Alegre. Por exemplo, ontem foi inaugurada a reforma da Fonte Talavera, ali na frente da prefeitura, que é um espetáculo aquilo ali. Em outras cidades do mundo, aquilo ali é local para tirar foto, para recordação e tal. É importante, né, o vereador? A Fonte Talavera recuperando aquele ambiente na frente do Paço Municipal, quer dizer, um pouco de história de Porto Alegre de antigamente e a Porto Alegre moderna também que se quer. Exatamente, é o marco zero da nossa cidade. Quem chega ali em frente à Fonte Talavera de la Reina vê ali o marco zero, que se usava antigamente, né, para fazer as demarcações, diz ali a altura com relação ao nível do mar e tudo mais. E como é que a Fonte Talavera de la Reina foi revitalizada? Através das mãos da iniciativa privada, né? Tão odiada, tão detestada por alguns setores da classe política, talvez porque efetivamente entregue resultados, não fique só na promessa, né? Nós tivemos ali o investimento do Grupo Zafra e da Melnick,
que fizeram uma ampla reforma, inclusive no sistema hidráulico da fonte, que estava prejudicado há muitos anos, e também fizeram ali a revitalização dos azulejos, do próprio piso de pedras portuguesas. Quando nós assumimos a Secretaria de Serviços Urbanos em 2017, Silvio, a Fonte Talavera da Rainha estava horrível. E tinha aquela grade, vocês devem lembrar, que era uma grade enorme. Isso né? mesmo. Uma das iniciativas que nós tomamos foi cortar aquela grade. Cortamos ela baixinha. Né? O pessoal dizia, não, corta porque vão lá invadir, vão beber água na fonte, vão quebrar a fonte e tudo mais. Né? E confiando daí na população, também na nossa guarda municipal e nas câmeras que tem ali, nós cortamos a grade pela metade. Colocamos uma nova iluminação também, revitalizando os postes históricos da Praça Montevidéu, que é onde está localizado o Paço Municipal, e acertadamente agora o prefeito Sebastião Melo consegue essa parceria com o Grupo Zafari e com a Melni, que faz a reforma da fonte em si e também do piso no entorno. Ficou muito bonito, vale a pena conhecer. Jurandir, o prédio da Caldas Júnior ali, da Companhia Jornalística Caldas Júnior, é tombado. Isso que é tombado, né? É muito bonito aquele prédio, é maravilhoso. É um prédio histórico, né? Prédio histórico, né? Quase centenário. O elevador lá continua o mesmo, né? Continua o mesmo. As escadarias de piso de mármore, isso, né? Então, que maravilha. E dá para confiar naquele elevador, né? Aquele elevador é uma beleza, porque se tu ficar preso ali, tu não tem claustrofobia, porque ele é todo aberto, né? É todo de grade. Pode gritar à vontade, frente, lateral, sanfona, né? Sanfona, aquela velha sanfona ali e tal, né? É uma beleza, é uma tranquilidade. Todo mundo que chega lá fica encantado com aquele elevador, né? O Jurandir deve estar um pouco incomodado hoje aqui, sabe, o Javier Rosário? Porque quando eu estou apresentando aqui no lugar do nosso chefe, José Silvas, e o Jura está em casa, ele está com uma taça de vinho, né? Hoje ele está aqui com suco de uva. Compensa o suco de uva, mas afinal de contas não é a mesma coisa, né, Jurandir? Não, mas é um suco gostoso, delicioso. Até porque o chefe não disponibilizou o vinho aqui ainda. Claro, aqui não tem, então vamos tomar o suco. Mas é uma boa pedida, hein? Que está conosco há 28 anos aqui na bancada. Vamos reivindicar isso com o José, né? Mas falando em vinhos do mundo, né? Tem 3 endereços da Vinhos do Mundo aqui em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo, é bem pertinho aqui da sede da TV, 1493. Também temos lá na Alameda Alípio César 203, no bairro Boa Vista, aqui em Porto Alegre. E aqui eu frequento, lá na Getúlio Vargas 1135, bairro Menino Deus. O mais importante para Vinhos do Mundo é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com garantia de economia e qualidade. Passe em uma loja e confira. Eu estou relendo um livro chamado A Bíblia, e a Bíblia tinha razão. E nesse livro, Jurandir, hoje, o capítulo que eu estava lendo, ele informava que foi Moisés o primeiro a plantar um vinhedo. A origem do vinho foi através de Moisés. Quer dizer, uma coisa interessante, um dado interessante do vinho que tem lá, né? Pois é, mas o Noé já tinha, no tempo do Noé já tinha na vinho? Bíblia diz que ele, que Noé já se embriagou com o vinho? Já se embriagou. Ele plantou um vinhedo e também foi um dos produtores primeiro, né, do vinho, Noé, o Moisés. Interessante. Parabéns ao Moisés, porque um vinhozinho é muito bom, ainda mais esse frio, né, Jandir? Uma informação de um barraco feito hoje lá no aeroporto de Confins, em Minas. A deputada Alessandra Silva, conhecida como Ale Silva, do PSL de Minas, ela foi retirada pela Polícia Federal da aeronave do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Opa, desculpe. Porque ela se negou a retirar da bagagem de mão um dispositivo, alguma coisa que ela levava e que está naqueles itens que não são permitidos. Porque é uma série de itens que você não pode carregar na sua bagagem de mão dentro do avião, né? E ela se negou a retirar o item e aí, consequentemente, se negaram a admiti-la no voo. Né? Ela se acha mais importante que os outros. Mais importante, ela não se sujeita àquilo que a res pública como é que é o nome dela? Ale Silva. É Silva, então é parente daquele? Daquele que saiu aqui agora? Luiz Inácio. Não, pô, você que estava falando aqui. Luiz Inácio, né? Lula da Silva. Aqui é Silvas. Não se confunde. Mas Silvas. É do PSL, o partido que PSL, deu sustentação ao Bolsonaro. Mas falando nisso, falando em Bolsonaro, a Comissão Parlamentar da Inquisição, o que vocês estão achando? Hoje foi a moça aquela que defendia a cloroquina, que a gente está vendo, né? Eu não sei se vocês têm, mas tem muitas informações hoje, não da rede oficial da esquerda, que é a rede que nós sabemos, mas de outras informações, inclusive na internet, mas de outras emissoras de
de TV, como a Record e a própria Bandeirantes, dando conta de que, em primeiro lugar, a OMC ainda não validou a Coronavac. Em segundo lugar, que aquele kit cloroquina que está sendo, de certa maneira, aceito em vários países, inclusive pelos médicos de vários países. Quer dizer, a coisa ainda começa, de certa maneira, a se encaminhar para uma situação que o presidente e aquele Drauzio Varela, que é o médico que deu aquela informação de que era uma gripezinha, o Bolsonaro encampou e depois ficou como se tivesse sido do Bolsonaro, a coisa está mudando, né, Ramiro? Na verdade, nós temos um desastre de comunicação no país, né? Comunica mal a imprensa, uma parcela da imprensa, comunica mal o próprio governo também. O próprio governo, com certeza. Infelizmente, se chegou aí esse espetáculo da CPI, eu acho que de forma desnecessária, se comprou algumas brigas lá atrás que, na minha avaliação, foram equivocadas, a gente deveria ter tido mais ponderação, mais tranquilidade, para que não chegasse aí onde nós chegamos. Enfim, mas não há culpados nessa pandemia, né? Quem quer dizer que fulano é culpado, ciclano é culpado, isso aí, na verdade, não vai nos levar a nada, porque não há nenhum gestor público no mundo que saiu ileso dessa pandemia, né? Nenhum empresário no mundo que saiu ileso dessa pandemia. Todos acabaram tomando decisões acertadas e equivocadas, né? O que eu acho que o que tem que ter a grandeza de, quando está equivocado, mudar, né? Aqui no Estado foi importante, né? Aquele sistema de bandeiras. Talvez tenha servido no momento inicial as bandeiras e as regiões, enfim. Depois já estava todo mundo dizendo, olha, isso aqui não está funcionando, isso não está funcionando, isso não está funcionando. Né? Acertadamente, o governo do Estado agora pega e delega aos municípios, repassa aos municípios a responsabilidade, porque são os municípios que têm que ter a decisão final. São os municípios que lidam diretamente com a saúde pública, nas unidades de saúde, nos hospitais, o município que tem a capilaridade da informação, na educação, na mobilidade, no desenvolvimento econômico da cidade. Então é o município que tem que tomar a decisão também a respeito de restrições, enfim, né? E eu sempre ao lado aí de quem defende mais flexibilizações e, claro, com a responsabilidade da pessoa, do indivíduo, Silvio. O governo mudou, mas na minha avaliação ele demorou um pouco a mudar. De qualquer maneira, eu acho importante, eu já elogiei aqui o governador do estado, que hoje, quando dá um problema, Jurandir, lá numa região, lá no sul, lá no norte, lá no centro-oeste, lá no alto Uruguai e tal, aquela região é tratada isoladamente. Porque na etapa anterior, né, Ramiro, o que acontecia? Dava um problema ali, ele fechava todo o estado. Isso. Então, hoje temos mais ou menos uma sensibilidade maior, né, de trazer essas questões que são mais ponderadas, quer dizer, é uma coisa mais racional. Jurandir, essa é também a tua visão? O fato é que nós estamos aí há quase 1 ano e meio da pandemia e ainda se sabe pouca coisa. Muito bem. Isso aí. Quando surgiu isso, se sabia nada. Era zero conhecimento. Então, é lógico que atitudes tentaram ser tomadas, algumas acertadas, outras erradas, porque estava se tateando no escuro, não se tinha noção de nada. Tá? E o número de mortes, no Brasil, 450 mil, mas os Estados Unidos já passou de 600, da Índia chegando um número igual. Quer dizer, as mortes estão pelo mundo todo. Europa, França, Inglaterra, países avançados, países de primeiro mundo, tiveram proporcionalmente mais mortos do que nós. Tá? E agora a gente fica sujeito a assistir esse deprimente espetáculo dessa CPI, presidida, né, por um cidadão que está respondendo por processo de desvio de mais de 100 milhões de reais no governo do Amazonas, que a mulher dele já foi presa 2 vezes, que tem 3 irmãos que já foram presos, e como relator, uma figura que não precisa se relacionar aos qualificativos, que são múltiplos na sua história, de Renan Calheiros. E esse fica posando de vestal. Olha o número de vidas que poderiam ter sido salvas, e inquirindo, e chamando o senhor, vossa senhoria tem que responder, é sim ou não, tal. É deprimente. É deprimente tu viver num país em que estas figuras estão dando as cartas. Continuam dando as cartas, mas depois que nós tivemos aqui uma forma de atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, não é isso aquele, que disse que o projeto da Lava Jato
foi ruim para a economia brasileira, porque ele estava atacando a corrupção. O que nós vamos esperar de parlamentares? O que nós vamos esperar de outras instâncias, de outras instituições, quando a maior, que deveria exatamente garantir a lisura, a honestidade dos procedimentos, seja em qualquer área, mas sobretudo na economia. Quer dizer, imagina uma coisa, um empresário estrangeiro que venha investir no Brasil, o Supremo defendendo a corrupção. Na sexta-feira passada agora, eu almocei aqui em Porto Alegre com o ministro André Mendonça, que foi ministro da Justiça e agora está novamente na Advocacia Geral da União. E o ministro André Mendonça, ele é cotado como um dos possíveis candidatos ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, que o presidente deverá indicar aí mais uma vaga agora, se eu não me engano, final de junho, início de julho. Né? Logo em seguida, agora em julho. Né? Parece que é dia 8 de julho, se não me engano. 8 de julho. Marco Aurélio sai. Isso, Marco Aurélio sai. Então a indicação deve vir antes, algumas semanas ou alguns dias antes. E olha, eu fiquei surpreso, tá, com o André Mendonça. Uma pessoa muito simples, uma pessoa muito tímida, inclusive, em determinados momentos. Mas eu que sou luterano, sou cristão, fiquei muito feliz em ver o testemunho de vida que ele tem. É uma pessoa extremamente fiel às suas origens, uma pessoa temente a Deus, um pastor presbiteriano, ele é pastor presbiteriano, e fez uma bela de uma fala também numa igreja aqui em Porto Alegre, com a presença de diversas personalidades, políticos, pastores do estado inteiro que vieram ouvir a importância de uma pessoa dentro do poder público, dentro da máquina pública, ter princípios e valores. Né? E quando a gente diz assim, poxa vida, um candidato ao STF, né, um possível nomeado ao STF cristão, a esquerda se apavora, diz, vamos pegar agora e fazer o julgamento com base na Bíblia e não na lei. Não é nada disso, nós temos, na verdade, uma pessoa com princípios, com valores, que ao contrário de alguns outros que estão lá e que rezam outra cartilha, diz com muita franqueza e com muita clareza no que acredita. Né? Ele acredita, sim, na palavra, ele acredita no conjunto de princípios que fundou a nossa sociedade, o mundo judaico-cristão, e não no Decálogo de Lenin, e não no Capital de Marx. Né? É uma visão diferenciada e eu estou na torcida. Estou na torcida aí para que, quem sabe, o André Mendonça seja nomeado ministro do STF nos próximos dias. Eu acho que será uma bela indicação, sem dúvida nenhuma. Tem um histórico maravilhoso, né? Porque nós temos cada integrante lá. Agora, a última do ministro Gilmar Mendes, né? Polícia Federal encaminha para o Supremo um pedido de julgamento do ministro Toffoli, que está implicado na delação premiada de Sérgio Cabral no Rio de Janeiro, que teria vendido sentença. O que faz o ministro Gilmar Mendes? Vamos investigar esse delegado da Polícia Federal que fez a denúncia. Vergonha isso. Não, é incrível, é incrível. Troço assim, uma inversão de valores total. E é importantíssima essa indicação agora de julho de 2021, porque a próxima vaga para o STF será só daqui a 5 anos. Né? Nós teremos aí um vácuo, se eu não me engano, Dilma indicou 2, Temer indicou 1, Bolsonaro indica 2, o próximo presidente, pode ser reeleito, enfim, Bolsonaro, ou outro presidente que vier, este não indicará nenhum mais. E aí só depois o outro que indicará lá no segundo mandato daqui para frente. Portanto, é muito importante esse momento. A nossa salvação é orar, então depois desse fim de ano vamos orar, né? 4 anos vamos orar. Como é? Orar. Orar. Mas o nosso senador Lazier Martins, ele está com um projeto de emenda constitucional que estabelece a designação dos integrantes do Supremo por carreira. Porque eu acho que isto é que teria que essa ser. É a saída, por carreira, por meritocracia. A carreira do magistrado que vai conduzir e não a indicação presidencial. E por tempo limitado. 8 anos. Também, né? Eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que senador é 8 anos, né? O mandato é importante, né? De não ser até o final, né? O mandato é importante. Agora, a questão de carreira, eu ainda tenho minhas dúvidas, porque nós temos também diversos exemplos de juízes de carreira que também atuam da mesma forma. O Lau não era indicação política, por exemplo. Né? Isso não é salvo-conduto ainda. Não é salvo-conduto, mas eu acho que diminui aquela questão do compromisso que o cara vai para lá com aquele que o indicou.
Quer queira, quer não, ele fica com um compromisso com aquele presidente que o indicou. Então aí, de repente, tu já sabe qual é a votação, conforme o assunto que entra lá, tu já sabe qual será o resultado daquela votação. Entre as muitas pesquisas que estão por aí, eu vi uma esse fim de semana passada, que centrava na questão de você aceita concorda que o presidente indique militares para o governo? Eu digo assim, olha, eu acho que o militar, antes de tudo, ele é um civil, ele é um cara que atua na sociedade, em primeiro lugar. Segundo lugar, é melhor militares ou militantes? Antes desse governo eram militantes que entravam no governo. Terceiro lugar, a maior nação do mundo, a maior nação de liberdade no mundo, democracia do mundo, os Estados Unidos, nós estamos no 46º presidente, eu acho, né, dos Estados Unidos? Sim. Uhum. 35 deles têm origem militar. E por isso também que os Estados Unidos é isso aí. Então, eu faço esse preâmbulo aí, porque nós já estamos nos encaminhando para o final do programa, para saber de vocês a questão do Pazuello, que está sendo perseguido hoje por ter participado de uma manifestação política do presidente, mas eu entendo assim, o Pazuello é general da ativa e ele foi ministro, ele foi ativamente um dos integrantes desse governo. Isso não, quer dizer, ele ser ministro, sendo oficial da ativa, general da ativa, pode. Participar de um ato político, ministro também é político? Não pode. Mas ele é militar, e como militar não pode. Sim, mas ele não pode ser ministro também. Não, porque o ministro é político, é um cargo político como ministro. Isso que eu fico pensando, é um cargo político. Ele é ministro, ele vai fazer reuniões, ele participa de atos. No exercício do cargo de ministro é uma coisa. Agora, como cidadão ele não pode? Não, como cidadão, como general da ativa do Exército, não pode. É a lei, né? É como nós estávamos dizendo antes aqui com relação ao deputado que está preso. Né? É a lei, ele tem o direito de se manifestar. E a lei, o general da ativa não deveria participar de atos políticos. O fato é o seguinte, no âmbito do nosso governo, né, a gente já falou aí, eu insisto nisso, se comete muitos erros, né, de comunicação, de ação. Esse erro do ministro Pazuello, quer dizer, veio numa má hora. Ele está lá, sob pressão da CPI, respondendo e tal. Aí vai e participa de uma manifestação. Não foi prudente, aberta. Né? Não foi. O Exército prudente. não precisa disso, sabe? Nós estamos chegando no final do programa, mas antes do teu recado final e do Ramiro, eu quero lembrar o seguinte para vocês. Qualquer problema, vai lá no Di Paolo, vai lá na Armazém do Queijo, né? Esses restaurantes maravilhosos, qualquer problema excedeu Olina. Olina resolve todo o seu problema. Quando for lá no embarcadero, a convite do Ramiro, então vamos levar junto. Vamos encomendar aqui com o José Silva. Fazer jus ao Olina. 8 horas e 28 minutos, ainda temos um tempinho para o teu recado final, Jurandir. Meu recado final é mais uma pergunta rapidamente para o Ramiro, porque ele, que é nosso representante lá na Câmara, o Muro da Mauá. O que vamos fazer no muro? Vamos enfeitar? Vamos cortar pela metade? Vamos derrubar tudo? O Muro da Mauá eu gostaria de ser o primeiro com a marreta na mão para derrubar. Ele tem é um assunto, é um tema complexo, não é em 2 minutos que nós vamos vencer, mas há uma série de dúvidas sobre a sua eficácia com relação ao sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre. Sou favorável que o futuro vencedor de uma concessão ou privatização de parte do Cais Mauá ele possa oferecer uma tecnologia alternativa ao muro. Nós temos diversos exemplos no Danúbio, por exemplo, na Áustria, é um caso desses. Perfeito. Ramiro, obrigado pela tua presença aqui. E eu que agradeço. Satisfação imensa em ter estado aqui. Uma boa noite para vocês. Para você, telespectador, muito obrigado pela audiência, pela fidelidade aqui, há 28 anos no ar, nossa atividade. E a todos uma boa noite, um bom descanso. Amanhã, um novo encontro aqui, 18 horas e 55 minutos. Boa noite e até lá.